Fala galera que acompanha o Elite Oculta. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e este é o nosso canal Elite Oculta. E temos vídeo todos os dias, às 8 horas da noite em ponto. Antes de começar esse vídeo galera, eu quero recomendar para vocês o canal Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Na investigação de hoje estaremos trazendo aí uma lenda muito antiga aqui da região de Ponta Grossa, a lenda do Machadeiro da Noite, onde há aqui muitos relatos aqui da região. Eu já tinha falado deste canal antes, mas o canal é tão foda que eu tenho que falar novamente. Os caras são muito bons, metem a cara e vão em busca do sobrenatural. Se inscrevam lá no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para mais um relato. Boa noite, me chamo Fábio, sou pastor pentecostal. Gostaria de compartilhar com os amigos do canal mais uma experiência vivida por mim e que envolvia um ex-inquilino que morou em minha residência. As experiências com o mundo sobrenatural têm me ensinado que nós nunca devemos menosprezar ou subestimar os sinais quando eles aparecem. O fato que vou relatar é muito forte, triste e desagradável, e não me traz nenhum prazer ou alegria em compartilhar com os inscritos. Infelizmente, eu não pude impedir que o pior acontecesse, e teve como consequência morte, com ocorrências policiais, processos jurídicos e destruição completa de um lar aparentemente feliz. Estão documentados em hospitais, delegacia, fórum e em manchetes de jornais na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos ao relato. Eu, meu ex-inquilino João e a sua esposa que se chama Ana, somente nós sabíamos de tudo que foi visto e falado naquela casa. Ninguém era inocente ou ingênuo. Muitos da cidade e do referido bairro lembram-se deste fato, mas ninguém, a não ser eu, o João e a sua falecida esposa, sabiam da verdade oculta e sobrenatural que fez com que tudo acontecesse naquela casa, naquele dia fatal. Sinais foram dados e eles foram avisados de forma sobrenatural, pois o demônio veio para matar, roubar e destruir. Para evitar constrangimentos, indenizações ou quaisquer consequências deste relato, não usarei o nome de batismo dos envolvidos. No ano de 1986, eu morava na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, no bairro Ideal, na rua Manuel Isídio, em uma casa que na época eu havia comprado da Uzi Minas, onde eu havia trabalhado no período de 77 a 1988. E no período de 83 a 85, eu aluguei este imóvel para um casal. Vou chamá-los de João e Ana.
janeiro de 86, eu voltei a morar no referido imóvel. E este meu inquilino mudou para uma casa que seria a terceira depois da minha, na mesma rua. Certo dia pela manhã, eu fui fazer evangelismo neste bairro. Toquei a campainha da casa, onde estaria morando este ex-inquilino. Eu iria lhe dar um folheto com alguns textos bíblicos e, ao mesmo tempo, convidá-lo, ele e a sua esposa e os 2 filhos, para um culto na igreja onde eu era o pastor titular. Quem me atendeu com os olhos arregalados foi o João. Muitíssimo assustado, aparentando nervosismo, ele me convidou para entrar em sua casa. O que não era a minha intenção neste dia, pois teria umas 3.000 casas para entregar esses folhetos. E queria fazer todas as casas em apenas um só dia. Mas percebendo a necessidade deste homem, eu entrei na sala. E ainda em pé, ele começou a me dizer o que estava acontecendo. E ele me disse: "Pastor, o senhor não vai acreditar o que eu vi com os meus olhos abertos. Eu vi um ser estranho dentro da minha casa. Era um homem corcunda, pastor. O seu rosto era de uma coruja e as pernas de codorna. Ele andava dentro de casa, indo de um quarto para o outro, fazendo um ruído estranho com o bico. Ia entrando e saindo sem passar pelas portas. Ele atravessava as paredes. E quando ele ia de um quarto para o outro, eu corria para a porta do quarto onde ele acabava de entrar, para eu poder vê-lo. E novamente ele passava pela parede, atravessando ela como se não houvesse nada. E assim foi fazendo. Eu juro, pastor, eu não sonhei, eu não dormi. E até agora eu não consegui dormir preocupado com tudo isso. Estou falando a verdade." Eu ouvi os seus relatos, mas Deus, o Todo-Poderoso, abriu os meus olhos naquele momento. E eu pude ver claramente este mesmo ser atrás do João, ouvindo tudo. Cheguei a tremer naquela hora, pois senti algo muito demoníaco emanando daquela coisa. Mas na minha cabeça, Deus me disse: "Meu filho, diga para ele que esse ser é o demônio e que ele só vem para matar, roubar e destruir. Diga para ele que o demônio vem para trazer enfermidades, problemas financeiros, conjugais, desemprego e muitos outros males, mas que hoje ele veio aqui com uma missão específica, para matar alguém da casa. Diga ao João para se agarrar a mim, que a morte não acontecerá, pois este demônio terá que passar por cima de mim antes de agir contra alguém desta casa. Mas se o João permanecer distante de mim, a morte vai acontecer. Alguém desta casa com certeza vai morrer." Reportei a ele conforme o que Deus me falara. Conscientizei da seriedade dos prováveis fatos. Sendo assim, durante 3 meses eu fui até lá. E com o meu carro, eu pegava o João, a esposa e os 2 filhos e os levava para a igreja, a fim de evitar o que seria fatal. Muitas e muitas vezes eles recusavam ir, mas eu acabava os convencendo. Ao fim desses 3 meses, eles desistiram de irem comigo. O João e a esposa desacreditaram em tudo que viram e ouviram. Principalmente o marido, que teve a visão com os seus próprios olhos. Eu trabalhava na Uzi Minas. Era sábado, a minha folga semanal, e a minha esposa foi até a casa deste casal. Eu havia deixado o meu carro com um amigo
para ele viajar a um casamento em certa cidade. E ele havia deixado a sua moto comigo. Coloquei o meu filho primogênito de 3 anos na moto e fui dar um passeio no bairro. Passei em frente à casa deste casal e vi o marido sentado do lado de fora em uma cadeira, em volta de uma mesa. A minha esposa acabava de adentrar no quintal do casal e estava por bater na porta para chamar a Ana. Eu passei em frente e gritei o João, dizendo que dentro de 5 minutos estaria ali na casa dele para conversarmos. Vi nitidamente todas as janelas e portas fechadas, e foi rápido o meu passeio. Foi menos de 5 minutos. Quando retornei, a rua se encontrava aglomerada de pessoas. A minha esposa, bastante assustada, agitada e nervosa, veio até mim e me disse: "Meu bem, a Ana acabou de se matar. Ela trancou toda a casa, deixou um bilhete para o João e se trancou dentro do banheiro. E com uma espingarda cartucheira de 2 canos, ela deu um tiro no coração. Meu bem, ela puxou o gatilho com os dedos dos pés. Eu estava batendo na porta e o João estava do lado de fora da casa. A casa estava toda fechada. E em seguida, eu ouvi um barulho muito grande e um grito dela chamando pelo João. Quando eu cheguei na casa do casal, o João já havia socorrido a esposa e a levado para o hospital. Deixei o meu filho com a minha esposa e saí correndo com a moto para o hospital. Passei por um caminho que seria o mais longe, indo do bairro Ideal, passando pelo bairro Cariru. Corri muito naquele dia. Cheguei ao hospital e eles ainda não haviam chegado. Esperei quase 1 hora. Percebi que eles vieram pelo caminho oposto, que seria o mais perto. Seria do bairro Ideal, passando pelo Horto. Só que nesse trecho, havia na época trilhos de linha férrea do Vale do Rio Doce. E sempre as locomotivas com muitos vagões paravam, interditando o prosseguimento do itinerário até o hospital. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram pelo caminho mais curto. E quando se aproximaram deste local, coincidentemente no mesmo horário, veio a locomotiva com muitos vagões e interrompeu o trânsito. E eles ficaram em um engarrafamento, impossibilitados de fazer o retorno, para ir por outro caminho. Este engarrafamento pendurou por horas. Eles demoraram muito, mas chegaram. Eu corri até o carro. O João segurava sua esposa em seus braços. E outra pessoa estava ao volante. Eu a tomei em meus braços, toda ensanguentada e já morta. O marido chorava muito e começou a me dizer: "Pastor, ela agora está morta, eu não acreditei em você. Pastor, ela morreu, pastor." Falou com remorso e permaneceu chorando copiosamente até o dia do sepultamento. Fizemos o funeral. Houve ocorrência policial. Mais adiante, os familiares que nada viram processaram o marido por assassinato. Eu e minha esposa fomos intimados judicialmente como testemunha dos fatos. E conforme descrevi aqui, nossos depoimentos constam nas audiências judiciais. E sempre que vou para Ipatinga, visito o João em sua nova residência. Realmente, aquele ser corcunda, rosto de coruja e com pernas de codorna, veio para matar, roubar e destruir. Ele cumpriu fielmente a sua missão naquele lar.
Não estou me gabando de estar certo, mas é como diz aquele velho e bom ditado: quem avisa, o seu amigo é. Boa noite. Olá a todos, este é o meu primeiro relato, o que na verdade não aconteceu comigo, mas com meu primo. E tenho como provar 100% da veracidade dos fatos ocorridos, e até testemunhas. Só não tenho como provar se foi caso de possessão espiritual ou demoníaca, ou qualquer outra coisa. Peço que cada um tire as suas próprias conclusões e comentem. Bem, vamos ao relato. Todos no relato terão nomes fictícios, para preservar a integridade dos envolvidos. Meu nome é Humberto e moro em Goiânia. O relato se inicia quando Jorge, um primo meu por parte de mãe, resolve se mudar do interior do estado para morar com a gente por uns tempos aqui na capital goiana. Aqui, depois de algumas semanas, ele arranjou um bom emprego e uma namorada, e logo resolve se mudar para a casa dela. Como as coisas iam bem para o meu primo, ele resolve convidar os seus irmãos para virem para Goiânia também tentarem a sorte. Nisso, 2 dos seus irmãos vieram, o Felipe e o Marcos. E como deu para perceber, eu sou de uma família humilde, e não tínhamos como acomodar mais 2 pessoas na nossa casa por muito tempo. Por isso, logo no segundo dia, os rapazes, sabendo de nossa situação, resolveram alugar uma kitnet no mesmo setor que o nosso, para morarem. A minha mãe prometeu à minha tia ir sempre lá ver os 2, ver como as coisas estavam. O meu primo Felipe conseguiu um emprego fácil em uma confecção de roupa. Já o outro mais velho, o Marcos, não conseguiu emprego e era sustentado pelo seu irmão mais novo. De manhã, o Felipe saía para trabalhar e só voltava à tarde. Nisso, o mais velho ficava a tarde inteira em casa, fazendo não se sabe o quê, pois não conhecia ninguém no setor. Além da minha família e do seu outro irmão que morava com a namorada. O meu primo Felipe começou a perceber um comportamento estranho do seu irmão. Ele sempre foi o mais acirrado dos 5 irmãos. E agora ele dormia o dia inteiro. Não tomava mais banho e nem trocava de roupa. E também urinava na cama. Meu primo mais novo logo entrou em contato com a minha mãe, porque não sabia como deveria agir naquela situação. Felipe passou lá em casa durante uma manhã a caminho de seu serviço e pediu para a minha mãe ir dar uma olhada no rapaz, que sempre teve muito vigor e não gostava de ficar parado. Minha mãe, chegando lá, ficou muito chocada com a situação que presenciou. Ele estava imundo. E sem mais nem menos, o meu primo começou a zombar de minha mãe, com uma voz que não parecia ser dele. A minha mãe, que é muito religiosa, percebeu na hora do que se tratava, mas não estava preparada para lidar com a situação que se deparou. Disse para ele que precisava ir, depois de ter ficado mais ou menos 3 minutos dentro de casa, e disse também que voltaria mais tarde. Mas o meu primo disse que iria com ela. Do jeito que ele estava, todo imundo e anormal. Então ele começou a segui-la. A minha mãe, temendo a situação, andava depressa. E o meu primo atrás dela, falando coisas do tipo:
Este cavalo está sofrendo muito. E eu já mostrei para ele o seu futuro lá. Lá é quente. E ele chorou muito quando foi lá a primeira vez. A minha mãe já estava muito nervosa nesta hora, quando meu primo, sem motivo nenhum, começou a xingar umas crianças que brincavam na rua. Ele as xingava dos piores palavrões e quase que bateu em um menino que estava entre eles. A minha mãe conseguiu o conter e o levá-lo para a porta de minha casa, onde o mesmo começou a urinar no meio da rua, com várias pessoas passando pelo local. Ele ria muito alto, e sempre se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Sendo católica, a minha mãe sabia da burocracia da igreja para se chamar um padre para a situação. Então, ela vai até uma igreja evangélica e solicita a ajuda de um pastor. Logo que o pastor chega, ele começa a orar, mas parecendo não ter controle nenhum diante da situação. O pastor liga e chama mais pastores. Enquanto os pastores chegavam, o meu primo começou a falar coisas a respeito do primeiro pastor, que pareciam serem verdades, pois o pastor ficou muito irado e já ia partindo para cima do meu primo no intuito de agredi-lo. E o meu primo apenas ria. E depois de uns 15 minutos, chegaram mais 3 pastores, 2 homens e uma mulher, para tentar exorcizá-lo. Para a pastora que ali chegara, ele a xingava de tudo e ria quando ela começava a orar. Ele se virou para ela e disse que ela mesma sabia que não estava em condições de fazer aquilo, pois estava em falta com Deus. Aparentemente, ela estava em pecado. Nesta hora, vieram outros 2 pastores, que com muita oração e sem tocar sequer a mão nele, conseguiram deitá-lo no chão. Meu primo parecia que ia desmaiar, mas abriu o olho de repente e ficava em pé. Isso se deu por umas 4 vezes. A pastora ali presente disse para a minha mãe que o meu primo estava com uma legião de demônios. E quando os pastores conseguiam expulsar um, vinham mais um forte e tomava o controle de seu corpo. Isso se deu por mais ou menos uma meia hora, quando aconteceu a tragédia do relato. Meu primo pareceu mais inquieto do que já estava. E ele já estava muito louco quando desceu correndo a rua. E mais ou menos uns 30 metros, ele reparou que subia um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Já idoso, mas eu não sei a idade. Este pastor nada sabia dos acontecimentos. Ele estava distraído pela multidão na porta da minha casa e não percebeu o meu primo nas suas costas, com um pedaço de viga de madeira de mais ou menos uns 25 quilos, que ele achara no entulho da construção de uma vizinha de nossa rua. Meu primo, em estado de fúria, acertou um forte golpe na cabeça do pobre senhor e começou a rir freneticamente, que chegava a babar. Ele gritava: "Eu matei! Eu matei!" e cuspia no corpo do homem caído, enquanto todos corriam para socorrer o pobre que já estava em seus últimos minutos. O homem conseguiu ainda ser atendido por uma ambulância do SUS, mas morreu a caminho do hospital. Depois do acontecido, os pastores não quiseram mais chegar perto do meu primo. Ele se sentou no meio-fio de uma praça que tinha a 50 metros da minha casa e ficou lá sentado, debaixo de uma árvore, aparentemente falando sozinho. Quando chega um conhecido desse senhor com uma faca na mão, querendo fazer justiça, querendo se vingar e matar o meu primo. Já estava escuro,
Eram umas 7 horas da noite. A minha mãe chorava muito. Toda a minha família estava em estado de choque. Nós nunca presenciamos e tivemos envolvimento com crime algum. Enquanto a polícia estava a caminho, o conhecido do senhor morto tentava acertar o meu primo com a faca. E como estava muito escuro, a gente só via os vários reflexos da luz do poste na lâmina da faca. Pensamos que o meu primo sairia todo picotado. Porém, ele saiu sem nenhum arranhão. E quando a polícia chegou, ele mesmo se entregou e entrou no camburão. Marcos foi levado para a Delegacia de Homicídios de Goiânia e só pôde ser visitado no dia seguinte. Na mesma noite, tivemos que ser interrogados pelo delegado e fomos liberados. Já na manhã de sexta-feira, a minha mãe e a minha tia, que veio às pressas do interior, foram visitá-lo. E ele disse que não se lembrava de absolutamente nada. Só se lembrava dos terríveis pesadelos que costumava ter com demônios que riam para ele. Depois de preso, Marcos passou por uma série de exames, tanto de sangue quanto psicológicos. Nos exames não foram constatados nenhuma substância ou entorpecente em seu organismo, e nem problema mental algum. Meu primo Marcos foi condenado por assassinato doloso e ainda está preso. Os seus colegas de cela sempre comentam com a minha tia os comportamentos estranhos dele. Que de uma hora para outra ele parece ser outra pessoa. E aparentemente ele parece gostar muito de estar lá. Ele também diz que vive vendo cruzes negras na cela. O meu primo Marcos, anos antes do incidente, era batizado nas águas, em espírito pela Igreja Assembleia de Deus, no município onde morava. Mas depois de se envolver com uma mulher, se afastou da igreja e voltou a beber e a fumar. Disseram-me que quando uma pessoa convertida se afasta da comunhão com Deus e volta para o mundo, o mal que está sobre ele antes volta 7 vezes mais forte. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: Deus mostra a porta, mas é você que deve atravessá-la. Boa noite. Vou contar o que aconteceu quando fui passar uns dias no sítio da minha tia. Era verão, e o sol estava belo e radiante no alto do céu, mostrando que já era meio-dia. Desci do meu carro e fiquei admirando a paisagem. Era tudo muito verde, árvores frondosas e uma casa simples, mas confortável. A minha tia passava por momentos difíceis e decidi me afastar da correria da cidade grande por uns dias. Combinei com os meus pais de ir primeiro para aproveitar os dias quentes no pequeno riacho do lugar. Respirei aquele ar puro e meu coração se alegrou. Peguei a minha mochila e fui em direção à casa. E senti o cheiro de comida caseira sendo preparada. A minha tia estava cozinhando arroz e frango. Corri para abraçá-la e sorri. Tia, que saudade de você, como estão as coisas? Está tudo bem, minha sobrinha querida? Cansada da viagem? Não, pelo contrário, estou até animada. Vim pra cá porque amo essa natureza. Acho que é o que eu preciso para voltar a ser a mesma de antes. Que bom que você pensa assim, querida. Que tal você dar um passeio por aí enquanto eu termino de fazer o almoço? Tem um pomar bem perto daqui. Isso é uma ótima ideia, tia. Eu vou conhecer então esse pomar e volto logo. Saí em direção ao pomar e deixei na sala a minha mochila e o meu celular.
pois eu não queria ser incomodada por ninguém. Fui aos poucos, alcançando uma trilha pequena. Os meus pensamentos estavam longe dos meus problemas, e finalmente podia relaxar. Sem perceber, me desviei da trilha do pomar e continuei seguindo. Não sabia o porquê, mas aquele caminho estava me atraindo. Sentia vontade de segui-lo e descobri o que dava no final dele. Segui calma e pensativa. A vegetação começou a ficar mais densa e me arrepiei, parando diante de uma grande clareira. Em seu centro havia um grande jequitibá. Olhei admirada para aquela árvore gigante à minha frente. Ela tinha uma copa toda fechada, com as folhas dos mais variados tons de verde. Resolvi descansar embaixo daquela maravilha da natureza. Sentei no chão, coberto de folhas secas. Encostei a minha cabeça para trás na árvore e respirei fundo, descansando. Foram os minutos mais tranquilos que já passei. Ali era tudo belo e majestoso. Eu não queria sair, mas o meu estômago roncou avisando da hora do almoço. Então senti outro arrepio. Abri os meus olhos e notei que tinha algo errado. O ar havia se tornado mais frio. As árvores já não tinham mais aquela vida. As mesmas eram mais escuras e as suas sombras se misturavam. Eu já sabia o que estava para acontecer. E depois de tudo de sobrenatural que já havia visto na minha vida, eu não sentia mais tanto medo. Resolvi voltar e me levantei. Comecei a caminhar devagar até que ouvi passos atrás de mim. Senti a presença daquilo e me virei lentamente. E o que vi era um ser. Era esquelético e a sua pele vermelha. Tinha 2 chifres vermelhos que pareciam fazer parte de sua cabeça. E tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. E o seu semblante era tristonho. O seu rosto era deformado do lado esquerdo. Exalava um odor de podridão. Usava uma roupa preta com um chapéu também preto. Porém, não usava camisa. Os seus pés eram enormes. Estava descalço. E notei que ele não tocava o chão. Olhei fixamente e dei um passo para trás, sentindo o meu corpo todo formigar. Em meu pensamento, ele disse com uma voz baixa e lenta: "Nunca mais se aproxime do que é meu." Nesse instante, olhei para a árvore e reparei que do outro lado, em meio às suas gigantescas raízes, havia uma oferenda de magia negra. Uma galinha decapitada, com tocos de velas pretas e copo com vinho e cigarros. Voltei o meu olhar para ele, mas não consegui mais vê-lo. Mesmo assim, eu ainda senti aquele cheiro e a presença. Ele continuava ali, esperando que eu fosse embora. Não pensei 2 vezes e voltei a andar, me afastando dali sem olhar para trás. Uma lágrima escorreu do meu olho e o meu coração batia acelerado. Andei o mais rápido até avistar a casa novamente. Parei ofegante em frente à porta e olhei para minha tia. Entrei e me sentei. E neste momento desabei chorando. A minha tia veio a mim e disse: "Você viu, não é?" Olhei para minha tia com os meus olhos cheios de lágrimas e disse: "Quem é ele?" "Ele é um demônio de aparência sinistra, muito usado por feiticeiros para fazer o mal a outras pessoas. Já vi esse ser algumas vezes por essas bandas. Até tentei orar para expulsá-lo daqui. Mas não tem jeito, pois aquele pomar tem uma atmosfera sinistra e dizem
que tem até um portal que liga o lugar para o submundo, um vórtice. E por isso que na calada da noite as pessoas vêm vestidas de preto para praticar bruxaria e invocá-lo debaixo da árvore. Quando a minha tia disse isso, eu só me lembrei daquele velho e bom ditado: você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Boa noite.